coisas que homens de Deus e mulheres de Deus não devem fazer. Você pode ler Efésios 4, 22 a 32 e também em Efésios 5, de 1 a 21, como também Colossenses 3, de 1 a 17, e como também 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Coisa que homem de Deus e mulher de Deus não pode fazer é não falar mal do seu irmão. Tiago 4:11, que é um crime. É um crime. Espião. O homem de Deus ou a mulher de Deus não deve ser parcial. Tem dois tratamentos. Né? Na igreja a gente trata a pessoa de um jeito, lá fora já trata de outro. Na igreja dá a paz do Senhor e abraça, lá fora nem olha para ele. Isso é dois tratamentos. É, quem conhece é a gente, né? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser um tratamento só. Tá entendendo? O homem de Deus e a mulher de Deus não deve xingar, né? Graças a Deus. Xingar é palavra torpe, que para o mundo é normal. É normal. Mas a Bíblia diz que de uma fonte de água não pode sair dois tipos de água, a salgada e a doce. Ou é salgada ou é doce. Mas numa minação não pode sair duas águas também junto, não, né? O homem de Deus ou a mulher de Deus não rouba nada de ninguém. Efésios 4, 28. Os ladrões não vão entrar no reino do céu. Roubar é pegar escondido. Eu sempre falo por aí que aqui na nossa região, na Sambaíba, a gente dá dois tipos de cobras perigosas. Que eu dava, pelo menos, né? Que é a cascavel e a jararaca, né? E segundo a pesquisa, o cascavel tem, parece que é 4 graus a mais do que qualquer tipo de cobra. Mas a cobra que mais matou na região nossa aqui foi a jararaca, não foi o cascavel. Não foi, apesar do cascavel ser uma cobra super perigosa, mas a que matou mais foi a jararaca. Por quê? Porque o cascavel, Deus colocou um chocalho no rabo dele. Foi. Quando ele zanga, a primeira coisa que faz é bater o chocalho. Nem o animal chega perto dele. Mas a jararaca, ela é sutil, ela se esconde até debaixo de uma sandália. Pica a pessoa, que muitas vezes a pessoa nem sabe se foi ela. A nossa avó, mãe de mamãe, morreu de uma jararaca. E uma mulher de Morro de Chapéu morreu de jararaca. Um menino lá que bota aquele morreu de uma jararaca. O pai, nosso avô morreu de um filhote de cascavel, que era pequenininho. Isso significa que existem dois tipos de pecado. O pecado cascavel e o pecado jararaca. O pecado cascavel é aquele, é o adultério, é o roubo, é o crime e outras coisas grandes, que Satanás pouco usa os servos de Deus para isso, porque sabe que vai receber uma repressão em nome de Jesus. Mas o pecado de jararaca é aqueles pequenininhos, que a gente não leva em consideração, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai se acostumando quando pensa que não tem envenenado. Tem envenenado. Então precisa tomar muito cuidado, né? O homem de Deus não discute nem teima com ninguém. Teima só faz afastar a gente dos outros. Discussão só faz separar, não edifica. Separação. Mesmo sabendo que a pessoa está errada, é melhor deixar dele. Sim, sim, não, não, pronto. Primeiro, Mateus 5,37. O homem de Deus não faz crítica de ninguém. Menosprezar. Só presta o que é dele. O que os outros fazem, as coisas dos outros, tudo é coisa ruim. Isso é pecado. É pecado menosprezar. Né? Porque o camarada é feio, é baixo, é isso, é aquilo. Não.
A Bíblia diz que o cristão foi feito para abençoar e não para criticar, né? Irmão, licença aí. Um pedreiro crente precisa ter muito cuidado. Porque quando um faz uma obra que outro chega, não tem jeito daquele não falar mal do outro. Não é? Precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Diz que, eu sabia fazer melhor com isso aqui. Até quando uma pessoa faz um trabalho pra gente e a gente não gosta, mas não deve desprezar. Não. Aprendi comigo mesmo. Eu nem gosto nem de elogiar o meu serviço. Quem tem que elogiar os clientes. E quando eu chego num lugar que eu vejo um serviço de outra pessoa, eu já sei que tem um parceiro ali que meu parceiro meu fez, ou outra pessoa que eu nem conheço, mas não se deve falar mal da pessoa, não. Você deixa as outras pessoas falar. O homem de Deus e a mulher de Deus não julga pela aparência. Não julga pela aparência. A gente gosta de julgar as coisas antes de ver. Alguém conta uma coisa a gente já vai julgando. Diz um adágio libanês, e se alguém chegar contando que o outro furou o seu olho, olha, fulano furou meu olho, não julgue antes de ver o outro, porque pode ser que ele tenha furado os dois do outro, né? Ele está dizendo que um furou o olho dele, ele furou os dois do outro. Quando alguém fala mal de você, você tem que ver a parte do outro. Ver a parte do outro, como é que né? Dos dois lados. O homem de Deus não julga pela aparência, não dá escândalo em nada. Estão vendo, velho? Crente não pode ser escandaloso. Segundo Coríntios 6:3. O homem de Deus é hipócrita. Não é hipócrita. Não é hipócrita. Hipocrisia parece e não é. Camarada, parece que a função do diabo é fazer os crentes parecer com crente. Contanto que ele não seja crente. Fique parecido com crente. Não é obrigado a ser crente, não. Se pareça com crente. Mostre que é um crente espiritual. E lá dentro não é nada de crente. Isto é um absurdo. O homem de Deus e a mulher de Deus não devem ser covarde, medrosa. Tem um que é tão medroso que bota a mulher para dormir na frente da cama, com medo, né? Tem isso, né? Hein? Tem, não tem? É medroso. Tem gente assim. Então não eu tem? sou Dom. Que eu boto ela. Se alguém bate na porta meia-noite, em vez dele ir abrir, ele manda a mulher, olha, vai virar quem é. Esse aí é. Mas também é o jeito da cama que você dorme. Tem gente que tem a cama encostada na Os homens de primeiro só dormiam na frente. Não, licença. É porque não tem divisão com ninguém. Principalmente o seu irmão. Não dá luz baixa para ninguém. Você vê aquelas pessoas que se passam no outro, quando vem o irmão passando, baixa as vistas. O homem de Deus tem que levantar o farol e dar uma buzinada. Tudo bem, né? Mas abaixo. Não podemos dar luz baixa para ninguém. Pastor, isso aí nós aprendemos no início da nossa fé. Mas acabou relaxando. O tempo passa, os costumes passam, porém os nossos bons costumes não devem passar. Não deve passar. Devem conservar. Agradeço muito a Deus. Estamos falando dos bons costumes. Bom costume. O tempo passa. É no tempo passado. A juventude hoje tem outro costume, mas os bons costumes é irrevogável. É irrevogável. Não parece. Aquilo que é bom não se muda. Só se tiver um melhor. Mas até aqui nunca apareceu um melhor. Não é? Não dá para Não é verdade? Aquelas comidas gostosas, tem que perseverar. A gente hoje sofre tanta consequência, é porque muda as coisas, muda. É o caso da igreja. A igreja está mudando constantemente. Mudando direto. Né? Tá vazando. Ou não estou entendendo? Eu vou pegar um... O homem de Deus e a mulher de Deus não devem ser ciumento, invejoso. Né? Ciúme é uma miséria. Viu? O homem de Deus não deve murmurar.
Murmurar é pior do que falar mal. É rosnar. O cachorro que late não é tanto perigoso, mas o cachorro que rosna está na hora de morder. E quando a pessoa rosna, resmunga, baixinho, é mais perigoso quando fala do que aquele que fala abertamente. O homem de Deus e a mulher de Deus não deixam de pagar os seus dízimos. Pagar não, devolver. 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 Eu vi um padre falando disso. Tudo que nós temos, Isso é legal. nós somos apenas administradores. O homem eu tenho uns 15 dias, mais ou menos, 20 dias que eu estava olhando no jornal, morreu a mulher mais rica do mundo. Ainda morreu nova, com 70 e tantos anos. E morreu pobre, miserável. Porque todo homem só nasce pobre e só morre pobre. Quando ele nasce, vem nu e não traz nada. Se não tiver alguém para vestir ele. E quando ele morre, se morrer nu, vai embora nu mesmo. Pode ter os rios de riqueza. Então, precisamos tomar muito cuidado. O homem de Deus e a mulher de Deus não devem desobedecer os seus superiores. Em todo lugar tem o seu superior. Uma pessoa superior a eu não é porque ele é melhor do que eu, não. É porque ele é o superior. Ele está colocado ali. O homem é o superior do lar, não é porque ele é melhor do que a esposa, não. É porque a partir de dois, um tem que ser o cabeça. Né? Você entra no ônibus, tem que ter um superior. Quem é? O motorista. Em tudo, né? Em tudo. E quando a gente desobedece um superior, nós estamos menosprezando a ordem de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus não cobiça nada de ninguém. Precisa muito cuidado. Gostou, abençoe, mas não cobiça. O homem de Deus não insulta ninguém. Tem pessoas que usam até a Bíblia para insultar os outros. Né? O homem de Deus não mente nem por brincadeira. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. É o maior dicionário da mentira, é isso. Tudo que não é verdade é mentira. O homem de Deus não engana a ninguém. É sincero. E primeiro a gente sempre dizia assim, é palavra de crente mesmo? É. Ainda não teve. Foi um crente que falou, irmão. Um dia eu aprendi uma coisa com uma mulher descrente, aqui na cidade de Mirangaba. Lá no Correio de Mirangaba. Eu fui lá para perguntar uma coisa, era Maria de Mirangaba, Maria do Correio. Eu lembro. E ela disse, pastor, o embrulho da Assembleia de Deus já chegou aqui, não vai tirar não? E que é mesmo, rapaz? Nossa serviço é. Digo, rapaz, mas eu estou sem dinheiro. O Correio não recebe cheque. Ela disse, o Correio estava cheio, né? Ela disse, de crente recebe. Aí ela comprou uma briga com quem estava lá no meio. Disse, isso é cheque de crente que presta? Ela disse, não é que só cheque de crente que presta. Mas crente não pode dar cheque sem fundo. O seu pode prestar, mas o verdadeiro crente não pode dar um cheque sem fundo. Ela explicou Eu muito bem, né? Que ela não era crente, mas ela sabia que era um dever cristão. Não enganar nada a ninguém. Vamos mais à frente. O homem de Deus e a mulher de Deus não deve acrescentar nada no falar. É mentira. Se foi 5, é 5, não foi 6, né? Se foi 7, vamos tomar cuidado. O homem de Deus não deve pensar coisa muito ruim por muito tempo. Pensamento é fala. Tem pessoa que conversa o dia todinho pensando só em coisa ruim. É fala. Pensamento é uma fala interna. Você está conversando. É a mesma coisa eu estar conversando aqui com você. Se eu estiver pensando no assunto, também é falando lá dentro.
É bom que seja com quem for. Se estiver pensando, Fala, pensamento é fala. Por isso que Deus disse que. por que Deus fala? Por isso que Deus disse que os nossos pensamentos não vão prestar conta a Deus. Tio, mas os pensamentos Por muito tempo. Que ninguém se livra, é né? inevitável o pensamento. É inevitável você deixar um passarinho pousar na sua cabeça. Mas não é obrigado Deixa. ele ficar na sua cabeça. Ele só fica na sua cabeça se você O quiser. pensamento vem, mas esse pensamento é ruim, você tem que mudar ligeiro. É inevitável o Não pensamento. se livra do pensamento. Que ele vem assim, que ele vem do diabo, a gente pode dar uma repressão. Então você vem, rapaz, caia fora daqui em nome de Jesus. Se vem da carne, também está repreendido. Se vem de Deus, aí você pode conversar o dia todo com ele, pensando em por Deus. dentro, né? Eu falei, né, que eu tive. Na